Glória a Deus. Graça e paz, mais uma vez. Queridos, é um prazer eu estar aqui novamente, trazendo uma palavra para o coração de vocês. Já era para eu ter pregado aqui umas quartas atrás, mas eu estava com a voz que só misericórdia. Estava praticamente sem voz. E hoje eu não estou diferente. Hoje eu não estou diferente. Eu já tomei remédio, não melhorei. A pastora Marlene derrubou um vidro de óleo na minha cabeça lá, me ungindo e orando por mim ontem à noite. E hoje posso dizer que eu estou um pouquinho melhor. Então, se eu tossir aqui ou se eu espirrar aqui, você dá um glória a Deus aí, está tudo certo. E nós vamos para frente, tá bom? Em nome de Jesus, vamos aqui trazer a palavra que o Senhor colocou no nosso coração. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo lá em Atos, no capítulo 3. Atos, capítulo 3. A minha versão é revista e atualizada. Nós vamos ler do versículo 1 até o 10. Que diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu a todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser esse o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém, queridos? Pai querido, no nome de Jesus, esta aqui é a Tua palavra, Senhor, e nós queremos ministrá-la com clareza, para que ela chegue com clareza ao coração dos nossos irmãos, e que seja um alimento para eles, Pai, no nome de Jesus Cristo. Nos ajude a pregar, Senhor. Esteja aqui, fique conosco, Espírito Santo. Caminhe pelo meio da igreja, para que essa palavra encontre pouso no coração de cada pessoa nessa noite, no nome de Jesus, para a honra e a glória do Senhor. Queridos, essa história de Atos, capítulo 3, essa história do coxo da porta formosa do templo, quando a gente lê essa história, ela nos leva para um momento muito marcante da igreja primitiva. Um momento bastante marcante ocorrido ali, bem no começo da igreja. Pedro e João, dois dos apóstolos de Jesus Cristo, estão subindo para o templo, para a oração da hora nona, às 3 horas da tarde. Eles estavam subindo para o templo. E essa cena se desenrola justamente ali, na porta formosa do templo, onde encontrava um homem paralítico, um homem que tinha sérios problemas nas pernas, e ele era todo atrofiado, ele não conseguia andar. E a rotina diária desse homem era chegar ser levado até a porta do templo, para que ele pudesse pedir esmolas ali, ele pudesse ali ganhar alguma coisa daqueles que estão chegando até a porta do templo. E quando eu leio esse texto, me vem assim, na minha memória, como que poderia ser, como que se daria essa situação. Então eu penso assim numa descida, num trecho bem íngreme, onde
ele está sentado aqui em cima, naquela porta formosa do templo. Ela era chamada a Porta Formosa, porque era uma porta muito bonita, diz que feita com ouro de Corinto. E ali na frente daquela porta está sentado ali, colocado ali, um homem aleijado, um coxo, né, que era levado e colocado, e ali ele ficava nessa posição durante todo o dia. Então eu fico imaginando ele olhando para baixo, e de repente ele vê dois homens subindo. Possivelmente também não estavam tão bem vestidos assim, mas estavam subindo para a hora nona, para orar no templo. Às 15 horas, 3 horas da tarde, eles estavam subindo. E eu penso que quando ele vê Pedro e João subindo, ele olha e vê uma possibilidade de uma esmola. Queridos, mas quando Deus tem algo para fazer, aquele dia que para esse coxo poderia ser um dia de uma possibilidade de uma esmola, Deus transformou numa realidade de cura. Amém? Deus realizou uma possibilidade de cura que ele recebeu. Então ali na frente da Porta Formosa do templo, ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus ali através da vida de Pedro e João. E a sua vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Foi completamente mudada. Amém? E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. É sobre esse tema que eu quero pregar no nome de Jesus Cristo. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês nessa noite é reconhecendo a nossa verdadeira riqueza. Amém, queridos? Interage comigo aí, não deixa eu sozinho não, senão eu fico com vergonha aqui. Reconhecendo nossa verdadeira riqueza. Atos capítulo 3, versículo 6. Quando Pedro e João dizem para ele: olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Não possuo nada, não tenho nada, não tenho nenhuma riqueza aqui, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Quando a gente fala não tenho nada, a impressão que vem é que eles estão tão pobres, não é? Mas eles estavam tão ricos, né? Porque a presença do Todo-Poderoso estava com ele. Isso mostra então para nós o valor espiritual sobre o valor material. É isso que está mostrando para nós. Pedro e João não tinham riquezas materiais, mas tinham neles algo muito valioso, que era o poder do nome de Jesus. Estavam com eles todos os dias. Eles tinham andado com o mestre, eles tinham visto Jesus face a face, tinham andado com ele, tinham dormido junto com ele, tinham caminhado junto com ele, não é? Então eles estavam ali cheios do poder do nome de Jesus. Isso nos ensina que mesmo sem a gente ter muitas posses terrenas, a gente às vezes pode andar por aí e não ter nada mesmo. Não ter nada mesmo. Às vezes você veio para cá, você não tem nenhum carrinho para chegar até aqui, não é? Mas o sangue de Jesus, o nome de Jesus está aí com você. Você tem uma riqueza suprema acompanhando você. Então isso nos ensina que mesmo sem posse terrena, nós podemos oferecer ao mundo algo muito valioso. Temos muito a oferecer para todos. Às vezes lá na rua da tua casa, onde você mora, as pessoas sabem que tem um crente que mora ali. Olha, ali mora um pastor, ali mora um irmão, ali mora um crente. As pessoas sabem que você é crente. Mas o que você tem oferecido para eles lá? De repente, na rua da minha casa tinha uma senhora que ela era benzedeira. Aí um dia passou um pessoal lá e perguntou para a pastora Marlene: você sabe onde que mora a benzedeira? Ela falou: olha, eu aqui eu não conheço benzedeira não, mas eu sei orar. Se precisar de oração, é aqui, está no lugar certo, né? Então, às vezes a gente tem que estar assim, posicionados assim para os nossos vizinhos lá. Olha, ali tem um cristão ali. Então se você estiver sabendo de alguma coisa ruim que está acontecendo ali por perto da sua casa, já se posicione em oração. Já vai lá e já ora e já manda embora o que tiver que mandar embora, abençoa o que tiver que abençoar, e vamos nos posicionar como crente, porque nós temos muito que oferecer para esse mundo que está aí fora.
Se 2 ou 3 pessoas resolver parar num lugar para orar, muda a situação daquele lugar. Se as mulheres resolver orar, muda a situação de muita coisa. Às vezes nós vemos por aí pessoas paradas em lugares aí, usando drogas, e nós passamos e não falamos nada. Se a gente parar para orar, vai mudar muita coisa, não é? Então a gente tem que ter essa diferença aí com os nossos vizinhos, com as pessoas que estão próximas de nós todos os dias, mostrar para eles, falando, não, olha aí filho, você está com problema aí? Tudo bem, chega para cá que eu quero orar por você, eu vou abençoar a tua vida, sua vida vai mudar, as coisas vão funcionar para você, as coisas vão funcionar para você, basta a gente se dispor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse versículo, ele destaca que, embora nós sejamos frágeis como vasos de barro, nós carregamos dentro de nós um poder extraordinário do nome de Jesus. Está aqui, está dentro de nós, o Espírito Santo está aí. Às vezes a gente vem para um culto e a gente fica aqui, vem Espírito, a gente canta, vem, o Espírito não vem não, ele está aí filho, ele já está aí dentro, basta a gente ativar o Espírito Santo em oração, basta a gente ativar o Espírito Santo em oração, e às vezes nós ficamos clamando, o Espírito Santo não veio, filho, o Espírito Santo está aí, é só você abrir a boca, abre a boca para você ver o que ele faz, abre a boca, para você ver o que acontece, né? Então, nós carregamos dentro de nós esse poder do nome de Jesus. Está aqui dentro de nós. Devemos saber onde está o nosso verdadeiro tesouro. Onde que está o nosso verdadeiro tesouro? Estamos verdadeiramente buscando o valor supremo da presença do Senhor? É isso que nós estamos buscando? Porque às vezes, filho, a gente chama uma pessoa para orar e ela fica apática, ela não quer orar. Eu pude sentir isso nesses dias de oração aqui no templo, quando a gente se reunia para orar. São poucos irmãos que oram. Às vezes na hora do louvor a pessoa pula, ela salta, ela fica toda agitada ali. Eu creio que ela está recebendo algo do Senhor, ela está alegre com o Senhor. Mas quando manda a pessoa orar, ela não quer orar. Nós estamos vivendo uma geração que não ora, que não gosta de orar. Nós não temos ensinado para os nossos jovens o hábito da oração, de orar todos os dias. A gente tem que ensinar eles, porque quando nós ensinamos eles aprendem. Eu tenho um netinho de 4 anos, que você começa a conversar da Bíblia com ele, filho, veja lá o que você vai falar, porque senão ele vai te envergonhar, ele vai falar, não é assim. Esses dias a gente conversando sobre um texto, e a pastora Marlene esqueceu o nome do personagem, ele correu e falou para ela, vovó, é Ananias. Ele sabe da história, ele sabe orar o Pai Nosso, todinho. 4 anos, pastor. Ele sabe orar o Pai Nosso. Então nós temos que incentivar os nossos filhos o hábito da oração. Ele dorme em casa às vezes no final de semana, quando é no domingo de manhã, a gente senta à mesa para o café da manhã. Terminou o café, ele vai no escritório e pega a Bíblia e fala, vovô, me conta uma história. Me conta uma história. E aquela história que eu contar para ele sobre a Bíblia, quando o pai dele chegar para pegá-lo, ele narra toda aquela história para o pai. Queridos, você é responsável por ensinar o teu filho a orar. Ensina ele. Tira o celular da mão daquela criança e ensina ela a orar. Que lá na frente ele vai ser um crente cheio do Espírito Santo, amém? Ele vai ser um crente daqueles que não se envergonha do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que quando alguém mandar ele orar, ele vai orar, irmãos. Eu me recordo que uma vez nós fizemos um negócio aqui, tinha um monte de gente e que ia comer aqui, e o irmão falou assim, ô irmão, ora aí por nós. Ele falou, eu não sei orar não. Aí o irmão que estava dirigindo falou, irmão, é só para orar pela comida, não precisa expulsar demônio, esse tipo de coisa não. Ora pela refeição que nós vamos comer agora, irmão, que Deus nos abençoou. A pessoa não quer, não gosta de orar, não aprendeu a orar. Então, nós temos que ensinar verdadeiramente para os nossos filhos. Pedro e João sabiam muito bem disso. Eles poderiam ter dito para aquele homem assim, ô filho, eu não tenho nada não, rapaz. Eu andava aí com Jesus aí, mas ele morreu.
Ele morreu, ele subiu para o céu agora e deixou a gente aqui. Eu não tenho riqueza alguma, eu não posso fazer nada por você. Eu não posso fazer nada por você. Eu não tenho nada. Olha para mim, olha aqui, olha o meu estado. Eu não posso fazer nada. Mas eles não fizeram isso. O que eu tenho, isso eu te dou. E tudo que eles tinham era o nome de Jesus. Olha que maravilha. A riqueza, a fortuna que esses homens possuíam. E que nós possuímos também, amém? Nós possuímos também. A verdadeira riqueza está em compartilhar o nome de Jesus Cristo com outras pessoas. Compartilhar o nome de Jesus. Da gente estar parado no lugar, quando chega alguém e pergunta para você, está tudo bem? Tudo bem com você? Aí você já vai logo, eu estou bem em nome de Jesus. Olha a brecha que você já encontra ali para desenrolar uma conversa com essa pessoa a respeito do Evangelho. Estou bem em nome de Jesus, não é? Mas às vezes a pessoa passa e pergunta, você está bem? Eu, irmão, estou mais ou menos. Não estou bem não, estou mais ou menos. E nós temos que tomar cuidado com isso aí, para que a gente possa ser verdadeiramente aqueles que anunciam o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Pedro e João, eles poderiam ter dito que estavam com pressa, estão sem tempo, ou talvez falaram como alguns crentes aí, frios e apáticos ao Evangelho de Jesus Cristo. Eu não tenho nada, eu estou vazio. Eu estou vazio. Tem crente assim, irmãos. Estou vazio. Mas nós não estamos vazios, amém? Nós estamos cheios do poder de Deus. E quantas vezes nós, por vacilarmos às vezes na fé, a gente age assim. A gente age dessa forma, vazios, apático ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós não queremos mostrar para as pessoas aquilo que nós temos. Uma época da minha vida, a gente fazia um evangelismo numa favela. E tinha lá um tráfico de droga muito intenso. Só que o pessoal aprendeu a gostar da gente lá. E quando a gente chegava, a gente passava por eles, eu abençoava a vida deles, eu parava o carro e a gente conversava com eles. A gente fazia o culto lá, quando terminava o culto, a gente passava por lá, tinha uma menina que era chefe do tráfico, ela pedia para parar o carro para que a pastora Marlene pudesse dar um abraço nela. Aí a gente descia, dava um abraço neles e abençoava a vida deles, falava de Jesus para eles. Eles participavam no culto lá com a gente. Mas bem do lado tinha uma igreja lá, uma denominação que não interessa citar o nome deles aqui, que quando eles terminavam o culto, aquele tráfico estava posicionado aqui, eles saíam daqui, eles davam uma volta toda para ir no estacionamento, pegar o carro deles, para não passar perto daqueles meninos e dizer, olha, Jesus te ama, Deus tem um propósito na vida de vocês. Queridos, às vezes nós agimos assim, mas às vezes nós não agimos assim somente na rua por onde andamos, não. Às vezes nós agimos assim dentro da nossa casa. Às vezes no meio da nossa família existem pessoas precisando ouvir de alguém uma palavra e nós ficamos negligenciando esse tempo. Não falamos, não. Ah, esse aí não tem jeito. Esse não muda. Esse não muda, não tem jeito. O paralítico estava ali na porta do templo. Lá dentro era o lugar da bênção. Era o lugar onde era ministrada a bênção. Mas ele estava para o lado de fora, paralisado para o lado de fora. Olha a situação que se encontrava esse homem. Ele estava ali, paralisado pelo pecado, pela incredulidade e a falta de esperança. Esperando alguém passar por ali e dizer uma só palavra para ele: levanta e anda em nome de Jesus. E quantas circunstâncias nós passamos que às vezes nós não temos coragem de dizer para a pessoa assim: olha filho, eu não sei como que está a sua situação, eu não sei como que está o seu casamento, eu sei que você está passando aí por algum conflito familiar, mas eu quero dizer para você, olha, tem uma palavra de Deus para você. Levanta dessa situação e anda, que Jesus quer fazer alguma coisa na tua vida. Mas às vezes nós não fazemos, não. Nós não fazemos. E ali estava aquele homem, esperando uma só palavra.
Talvez uma só palavra que Deus já colocou aí na tua boca, e você está guardando essa palavra, você nunca lançou essa palavra, você nunca acreditou nessa palavra, que você pode dizer para o teu filho, que você pode dizer para o teu marido, que você pode dizer para alguma pessoa que você sabe que a vida está destruída, dizer para ela: ei, você pode mudar de vida, porque Jesus é poderoso para isso. Mas às vezes nós não fazemos isso, não fazemos, somos apáticos, deixamos de lado. Ah, não precisa, no domingo eu vou no culto, lá está cheio de crente, lá eu não preciso falar de Jesus. Queridos, qualquer dia Deus vai te levar a um lugar aonde você vai ter que falar, aonde você vai ter que abrir a sua boca. Aí eu sinto muito se você se enrolar por lá, ou se você se envergonhar por lá, e o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo for envergonhado por causa da sua atitude. Então, aproveite esse tempo, e vai treinando, vai ensinando. Começa perto dos seus, que Deus vai te levar a lugares para falar do nome dEle. Começa a falar dentro da sua casa, começa a falar no meio da tua família. Eu tenho certeza que dentro da sua casa tem pessoas que precisam de conversão, precisam de mudança. Tem. No meio da minha casa eu ainda tenho 5 irmãos para se converter. 5 irmãos. E às vezes a gente faz um churrasquinho, um tempo lá de reunião com os irmãos. E nesse tempo a gente não tira o olho assim do momento específico, falando: não, agora é hora da gente ministrar a vida deles. Geralmente a gente assa lá um costelão, depois quando põe aquela costela na mesa, todo mundo se aproxima. Aí a gente fala: não, para a costela que agora tem algo saboroso aqui para eles. E a gente ministra a palavra do Senhor. Tem um encontro que nós fazemos, acho que até já contei isso aqui, mas eu conto de novo, que a gente tem um encontro de primos que a gente faz, que coisa linda, gente. Esse ano aqui já tem 80 dos primos lá inscritos para ir, talvez esse ano não vou conseguir ir, mas a pastora disse que em nome de Jesus nós vamos. Gente, eles estão acostumados, porque no sábado à noite, pastora Rita, eles se reúnem em volta da mesa nesse mesmo momento, com um costelão lá também. E aí eu pego a Bíblia, e eles já estão esperando aquele momento ali para ouvir a palavra do Senhor. E Deus lá no sul de Minas, Deus tem feito obras lá, que pessoas têm se convertido, têm entregado a vida para Jesus. Todos eles são envolvidos com o catolicismo, todos eles têm problema com o alcoolismo. O que Deus ia pegar um pastor e uma pastora e um casal de obreiros de Sumaré e levar lá para fazer o quê? Para comer costela? Não, ia levar a gente lá para falar do amor dele para aquele povo. Falar para aquele povo, fala: olha, independente de como esteja a sua situação, levanta e anda. Teve um momento lá em que a pastora tomou a palavra, um minutinho, e uma menina ficava olhando para ela, e você via, enquanto a pastora falava, a lágrima corria no rosto daquela menina. Depois ela veio abrir o coração, e nós tivemos a oportunidade de ministrar na vida dela. Vidas sendo destruídas ali, casamentos sendo destruídos, pessoas sendo destruídas, casamento indo de água abaixo, porque eles têm um filho autista. Só por isso. O casal desentendeu, porque um acha que o filho é autista, o outro acha que o filho não é. E nós pudemos ter lá uma conversa com ele, esclarecer um monte de coisa. Eu falei: filho, isso aí é normal, meu Deus. Falei: a criança não é culpada da separação de vocês, não. Continua tocando essa vida aí, levanta e anda. Para com isso, não é? Então, queridos, lá estava aquele homem paralisado, sem nenhuma esperança. Não tinha como ele adquirir nada, a não ser através das esmolas. Através da esmola. Aquilo que o povo ia entregar para ele ali todos os dias. Todos os dias. E ele já estava acostumado com aquele: olha, aquele vem vindo, aquele me dá esmola todos os dias. Aquele vem vindo, aquele lá me dá uma moeda todos os dias. Nunca ninguém tinha passado por ali e dito para ele: levanta e anda. Ele estava ali esperando uma palavra. Da mesma maneira que nas nossas vidas, aqueles que estão perto de nós, às vezes estão esperando somente uma palavra.
E eu vou dizer um negócio para vocês. Todos nós fazemos parte dessa história aqui. Todos nós. Fazemos parte desse texto de Atos 3, do versículo 1 ao versículo 10. Ou nós estamos subindo para o templo para orar, ou nós estamos assentados sobre os nossos pecados, esperando que alguém faça alguma coisa por nós. Todos nós. E eu pergunto para você nessa noite, qual é a sua posição? Você está subindo para o templo para orar? Você tem se levantado? Quando diz subir para o templo, quer dizer de se colocar em pé em oração. Você tem se colocado em pé em oração nesses dias? Você tem buscado Jesus verdadeiramente? Porque quando a gente busca Jesus de todo o nosso coração, a gente busca Jesus verdadeiramente, você está envolvido com as coisas de Jesus, você está envolvido com a igreja onde você congrega, você está aí, tudo que acontece você está aí, você é uma pessoa de oração, você é uma pessoa de jejum, você participa de tudo. Ah, filho, quando você vê alguém paralisado, você não vai se conter. Você não vai se conter, vai sair automaticamente uma palavra da tua boca, ou seja, levanta e anda, ou se coloca em pé, ou reage, vamos para frente, vamos para cima, porque Jesus tem grandes coisas para fazer. Mas o que é que nós temos falado? Qual é a nossa posição? Estamos verdadeiramente posicionados em subir, em colocar em pé, em oração por essas questões, ou nós vamos ficar apáticos a essas situações? Ah, deixa para lá, alguém vai falar, alguém vai se levantar para falar. Eu já fiz a minha parte, eu já me converti, então para mim está tudo certo, está tudo certo. Queridos, nós temos que estar colocados em pé em oração sempre, porque sempre vai existir uma pessoa que necessita de uma palavra sua. O segundo ponto que eu quero falar com você é o poder do nome de Jesus. Atos 3:6, a parte B do versículo, que diz: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Nesse texto, Pedro invoca o nome de Jesus para realizar um milagre, demonstrando que é somente pelo nome de Jesus, não existe uma outra maneira. Teve um pregador aí que infelizmente, eu ouvindo uma mensagem dele, pastor, ele dizia assim, que ele foi expulsar um demônio em nome de Jesus, mas o demônio não saiu em nome de Jesus. Eu precisei dar uma força lá. Falei, que homem poderoso é esse, hein? Mais poderoso que o nome de Jesus. Mas nós sabemos que não é assim, que é o nome de Jesus Cristo, é através do nome de Jesus. Então Pedro ali, ele invoca o nome de Jesus para realizar o milagre, demonstrando que somente pelo nome de Jesus as curas e as transformações acontecem. Somente pelo nome dele, não tem um outro jeito. O nome de Jesus não é assim uma fórmula mágica, assim, aconteceu, não. O nome de Jesus, alguém tem que falar sobre ele. E quem é que vai falar? Fala aí para vocês. Eu vou falar, você vai falar, né? Nós vamos falar, não tem uma fórmula mágica, né? É a gente falar e algo vai acontecer porque você falou. Mas o nome de Jesus Cristo, ele representa a sua presença, ele representa o nome de Jesus atuando por meio daqueles que são seus discípulos. Nós somos os discípulos, então nós é que precisamos falar. Filipenses capítulo 2, versículo do 9 ao 11, diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Esse versículo, ele nos mostra a supremacia e a autoridade universal do nome de Deus. É universal. É universal. Eu fiquei sabendo hoje, através de uma leitura, de uma notícia, que no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, as religiões africanas estavam colocando pessoas para fazer rezas dentro do SUS.
fazia parte do SUS, e eles estavam levando um dinheiro ali com isso, né? Mas graças a Deus o governador descobriu essa maracutaia lá e pôde cortar tudo isso. Agora eu fico pensando assim, nós temos essa autoridade para fazer isso, não com retorno de recurso financeiro, não, nada disso, mas que a gente pode colocar os nossos pés dentro do SUS, dentro do posto de saúde, dentro do hospital, e falar para uma pessoa, levanta e anda. Falar para essa pessoa se colocar em pé. Eu por várias vezes já estive lá, visitando pessoas que estavam com a vida completamente, sem nenhuma chance praticamente de vida. Iam passar por cirurgias complicadíssimas. A pessoa já tinha até entregado os pontos. Estou aqui porque falaram que eu tenho que fazer essa cirurgia, mas eu não espero mais nada. Aí você tem a oportunidade de ir lá e ministrar na vida das pessoas e dizer para ela, falou, olha, filho, talvez o médico falou para você não esperar muita coisa não, mas Jesus fala para você, espere tudo dele, que ele pode te curar, ele pode te restaurar. Gente, esse homem, ele tem 75 anos, eu orei por ele, hoje ele está na casa dele completamente curado. Passou pela cirurgia sim, mas Deus restabeleceu por completa saúde. Amém? Temos que falar para as pessoas, levante e anda. Esse versículo então ele nos mostra aqui, que é a supremacia e autoridade universal do nome de Jesus Cristo. Nós podemos falar de Jesus aonde quer que estejamos. Pode ser aqui, ou se você for lá na China, o poder do nome de Jesus é o mesmo. Ele é o mesmo. Então, nós devemos confiar sempre em Jesus e exercer essa autoridade que nos foi dada no nome dele. Existe uma autoridade dada aí em nome de Jesus aí na tua vida. Às vezes você não usou ainda, mas existe, está aí. Seja orando, seja ministrando a outros, nós devemos lembrar sempre que é no poder do nome de Jesus que as coisas acontecem. É no poder do nome de Jesus. Tem alguém enfermo na tua casa? Bota a mão na cabeça dele lá, irmãos. Pega um óleo lá, unge ele. Bota a mão lá na cabeça dele. Eu fui visitar um senhor um dia. A esposa dele falou para mim, olha, você pode ir lá visitar ele, porque eu acho que ele vai morrer. Eu já até acionei lá, bom pastor, porque eu acho que ele não vai sair dessa não. Você pode ir lá orar por ele? Eu falei, eu vou lá, irmão, vou lá orar. Aí eu fui até a casa dessa mulher. Cheguei lá, o irmão estava lá, ele é um crioulo grandão, de 1,80 m, 1,90 m de altura, estava lá estendido na cama, com os pés todo inflamados, do joelho para baixo, vazava uma água na perna dele. E eu falei para ele, você crê no nome de Jesus? Quando eu falei, você crê no nome de Jesus, ele sentou na cama e começou a falar em línguas estranhas. Eu falei, Deus de poder, o que o Senhor vai fazer aqui? E eu orei e ungi aquele homem. Queridos, os pés dele estavam horríveis. Hoje ele está andando quase 40 quilômetros de bicicleta todo dia. Esses dias ele estava derrubando uma parede na casa dele, lá estava todo sujo de cimento, lá derrubando uma parede na casa dele. Eu falei para ele, Dirceu, como que está a sua saúde? Ele falou, eu estou bem. Você encontra ele, ele fala assim, vamos embora. Ele fala para a gente todo dia, vamos embora. E ele está indo embora, ele está vivendo a vida dele. Todo dia quando a gente sai para cá, ele está no ponto lá, esperando o ônibus para ir numa igreja lá no São Jorge. Ele esteve aqui comigo num culto de homens, deu um testemunho aqui, de cura. Mas por quê? Porque alguém foi lá e disse para ele, levanta e anda. Alguém foi lá e ministrou uma palavra que Deus já colocou dentro da nossa boca, é só a gente colocar ela para fora e ministrar. Fala para a pessoa, levanta e anda. Sai desse estado que você está. Chama ele para fora dessa situação. Sabe aquela situação na sua casa que não muda? Não é com grito que vai resolver não, querido. Não é com grito. Não adianta você gritar com essa situação que você está vivendo. Ou seja lá com seu marido, com seu filho, seja com quem for dentro da tua casa. Não é com grito, é no poder do nome de Jesus. É no poder do nome de Jesus. Quando você fala em nome de Jesus, acontece um encontro entre a necessidade humana e o poder divino.
que o resultado chama milagre. Necessidade humana, eu estou necessitado, alguém está necessitado, você vai lá e libera uma palavra sobre a vida daquela pessoa, de cura, levanta e anda, filho, e o milagre acontece. E às vezes a gente fica esperando assim eu vou orar por quê? Eu vou falar para quê? Não acontece. Mas a Bíblia diz que os sinais e prodígios iam acompanhar aqueles que creem. Você crê nisso? Que você pode orar e alguém ser curado? Você crê que você pode mudar uma situação dentro da sua casa pela palavra? Pelo poder do nome de Jesus, você crê? Em nome de Jesus Cristo. Para de viver essa situação adversa que tem tirado a tua paz. Pronuncie uma palavra lá, ela já está aí dentro de você, dentro da tua boca. Mas às vezes é mais fácil a gente dizer uma palavra negativa do que dizer algo positivo em nome de Jesus. Isso temos que perder esse hábito. Temos que perder esse hábito e falar, não, peraí, o crente aqui sou eu. O crente aqui sou eu que preciso falar aqui. Eu que tenho que dar uma palavra aqui dentro da minha casa para que haja uma mudança. Então, o milagre da vida daquele homem paralítico aconteceu às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, a hora nona. E esse também foi o momento exato que Jesus entregou o seu Espírito lá na cruz do Calvário, às 3 da tarde. Momento exato. Isso mostra que o sacrifício de Jesus, ele abriu o caminho para a cura e libertação daqueles que creem. Pois que Jesus morreu lá na cruz, ele abriu. Agora recebam aí, filhos. Eu estou voltando para o céu, mas toda a autoridade foi dada a vocês. Está aí dentro de vocês, o meu Espírito está aí. Fala no meu nome, age no meu nome, faça as coisas conforme eu disse para fazer. Temos que buscar esse Jesus todos os dias. Esse milagre foi a primeira cura registrada na igreja primitiva após a ressurreição de Jesus Cristo. E isso criou um impacto quando o povo viu aquele coxo entrando dentro do templo, saltando. Não andava, mas agora está pulando, entrou aqui louvando e agradecendo a Deus, gritando o nome de Jesus aqui, eu fui curado, eu fui curado. Isso criou um impacto profundo ali. E todo o povo viu. O texto diz que todo o povo viu ele andando e saltando e louvando a Deus. Está lá em Atos 3:8. Você já pensou isso acontecendo com você, querido? Você já pensou? Você fala de Jesus para uma pessoa, e quando você chega no culto aqui à noite, aqui a pessoa está aí na porta pulando e saltando aí, fala, olha, ele falou de Jesus para mim, eu estava atrofiado, eu estava numa vida de pecado, eu estava com uma vida destruída, mas ei, ele passou, falou de Jesus para mim, eu estou aqui, agora eu quero entrar, eu quero pular, abre a porta aí que eu quero glorificar o nome do Senhor. Vocês acham que isso é impossível? Claro que não, não é impossível. Quantas pessoas têm chegado até nós com cada história, que estavam todos arrebentados com história que quando conta para a gente, é impossível que a gente não chore junto com a pessoa. Ela conta a história e hoje está aí, feliz da vida com Jesus, crescendo, tentando aprender, querendo aprender. Tem pessoas que se converteram ontem, já estão buscando, falou, como que eu aprendo sobre libertação? Eu quero aprender sobre libertação. Aí a pastora falou para ela, falou, não filha, primeiro vai aprender de Jesus, depois nós vamos ver a libertação. Mas pessoas famintas que verdadeiramente receberam Jesus como Senhor e Salvador. Olha que coisa linda, não é? Estão aí querendo já lançar uma palavra. Então, esse milagre na vida desse homem causou esse impacto, né? E às vezes nós temos que fazer com que a palavra de Jesus cause um impacto verdadeiramente na vida das pessoas, ao ponto de elas chegarem aí querendo entrar, glorificar o nome de Jesus Cristo. Tudo isso que aconteceu nesse contexto todo, preparou um terreno para que logo adiante aí, em Atos no capítulo 4, versículo 4, preparou esse momento para que o apóstolo Pedro pudesse pregar e 5.000 almas se converter.
Mas por que se converteu 5.000 almas? Porque eles viram uma alma que foi curada, saltando e glorificando o nome de Jesus. Por isso, saltando e glorificando o nome de Jesus. Então, essa cura foi um testemunho vivo do poder de Deus, e a repercussão ajudou a espalhar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você tem uma palavra aí na sua boca, e você ainda não liberou essa palavra na vida de alguém, para que ela pudesse ser curada, você está atrasando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você botar essa palavra para fora, e você começar a espalhar essa palavra, com certeza, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo será propagado através da tua vida. E é esse o nosso chamado. O que mais que nós vamos fazer em cima dessa terra, se não for isso? Nós já fomos curados. Você lembra de onde é que você saiu? Você lembra da tua história? Lembra como que você era? Às vezes eu me pego em oração dessa forma: Deus, eu não era nada, Pai, olha o que eu era um cachaceiro, Senhor. Eu era um homem que vivia dentro dos bares, agora o Senhor me tirou de lá, e eu vou ficar aqui negligenciando o poder do Senhor? Eu vou ficar aqui deixando de falar do Senhor? Quando eu fui para o hospital com Covid, o tempo que eu fiquei deitado dentro naquele leito lá, por 11 dias eu fiquei dentro de uma UTI, quantas coisas eu pensei sobre isso. Eu falava: Deus, quando eu sair daqui, Senhor, eu tenho que mudar o meu modo de ser, eu tenho que ser uma outra pessoa, eu não posso mais ser assim como eu era. O Senhor me deu mais uma chance de vida, eu já não sei quantas chances de vida o Senhor já me deu, eu não vou ficar apático, então eu tenho que sair falando do teu nome, e eu tenho feito isso. Eu falo do nome de Jesus. Nós trabalhamos na obra aqui, na obra nova da Conviva, aquele lugar maravilhoso que nós vamos para lá em nome de Jesus Cristo. Tive o prazer de trabalhar junto com o pastor Israel lá, e todas as pessoas que colocaram os pés naquele lugar, sejam com entrega, sejam para visitar, todas elas ouviram uma palavra, ou seja, pela minha boca, ou pelo pastor Israel, ou pelos outros irmãos, o Marconi e outros irmãos que trabalhavam ali, sempre tiveram uma palavra, e essa palavra está aí disposta em nós, está aí dentro de nós, basta a gente abrir a nossa boca e causar esse impacto para que outras pessoas se interessem pelo nome de Jesus. Por que pessoas estão passando aí na frente e estão querendo entrar no culto? Por que nós não temos lugar nos cultos de domingo? Olha de quarta-feira quantas pessoas tem aqui. De domingo não tem lugar para se sentar aqui, os líderes estão sentando lá fora. Eu falei para o pastor Rafael que lá vai ter que ter 3 cultos, não vai ter jeito. Porém, queridos, imagine se cada um aqui resolver sair propagando verdadeiramente o nome de Jesus e dizendo para as pessoas: levanta e anda, vamos caminhar, vamos para frente. Eu quero ficar em pé em oração pela tua vida. Quantas pessoas vão se dobrar diante de Jesus? Então, essa cura, ela foi um testemunho vivo do poder de Deus, e a repercussão ajudou a espalhar o evangelho. E olha o que aconteceu quando 2 pessoas resolveram falar do nome de Jesus. 2, Pedro e João. Pessoas são curadas e o evangelho é propagado. Terceiro ponto que eu quero falar para você. Será que nós temos fé para isso? Será que nós temos fé realmente para isso? Quantos coxos nós encontramos pelas ruas? Quantos? Agora falando daqueles que nós vemos aí pela rua. Você não precisa ir longe. Se você subir aqui a rua do SESI, bem na Baixada, lá naquela pracinha, você virar ali à direita, você vai encontrar ali vários coxos. Quantas vezes nós paramos lá? Quantas vezes você passou por lá? Mas parar não. Estão aí. Coxos pelas drogas, coxos pela prostituição, coxos pela incredulidade, coxos pela falta de fé, esperando você dizer: ei, olha aqui para mim. Nós temos autoridade para isso. Você chegar na pessoa e falar para ela: olha para mim aqui, olha para mim. E você orar por essa pessoa, e a vida dela ser transformada completamente.
Nós podemos chegar nessa pessoa e falar: olha, sai do chão, sai desse lugar que você está aí. Para de comer essas migalhas aí, tem lugar para você na mesa, vem sentar na mesa. Vem para a mesa, senta aqui. E às vezes nós temos que fazer esse tipo de coisa e falar para a pessoa assim, falando: não, ó, peraí, eu vou levar você. Eu vou levar você, eu vou cuidar de você. Esses dias eu vi uma coisa tão bonita ali na porta da igreja, quando uma irmã, uma senhora já idosa saindo, perguntou para a Bruna Borges, onde que era o banheiro? A Bruna pegou tão carinhosamente no braço dela para conduzi-la até o banheiro. E é isso que nós temos que fazer com as pessoas que estão lá fora. Pegar carinhosamente elas e trazer para perto de Jesus. Fala: filha, a sua vida não importa o jeito que está não. Está difícil aí? Não importa. Eu vou cuidar de você, vem para cá. Eu vou cuidar de você. Porque tem pessoas chegando aqui, tem pessoas passando por aqui, que relatam para a gente que estão a ponto de dar cabo da própria vida. Eu vou acabar com a minha vida, o menino disse para mim. Eu falei: não, filho, você não vai acabar com a tua vida não, eu vou orar por você. E eu orei, abençoei a vida daquele menino, expulsei da vida dele todo espírito de morte, todo espírito de tranca-rua que estava travancando a vida dele, acabou com o casamento, acabou com a empresa que ele tinha. Então nós somos instrumento de Deus em cima dessa terra, amém? Nós somos instrumento do Senhor em cima dessa terra. Mas para que isso aconteça verdadeiramente na nossa vida, deixa de ficar apático ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Abre essa boca abençoada e fala do nome dEle para as pessoas. Fala. E eu tenho certeza que você não vai precisar andar muito não. Lá pertinho de você tem alguém esperando receber uma palavra. Falar do Evangelho é um chamado urgente e inadiável. Até quando nós vamos ter essa possibilidade de falar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? A Bíblia diz que Ele vem como ladrão na noite. E se Ele voltar essa noite e alguém daí do seu lado, que você ainda não abriu a boca para falar do amor de Jesus para Ele, para onde que vão essas pessoas? Lá dentro da tua casa, talvez você nunca falou do amor de Jesus lá, para os teus pais, para os teus irmãos. Falar do Evangelho é um chamado urgente. Lá em Atos capítulo 2, versículo 20, nós vemos os mesmos, Pedro e João, dizendo: pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvidos. Essa convicção deve nos mover hoje ainda. Essa convicção tem que nos mover hoje ainda. As pessoas têm que olhar para nós e saber que existe algo precioso em nós, e nós temos que pegar esse algo precioso, que nós dormimos com ele todos os dias, repartir com as pessoas que estão ao nosso redor, repartir com eles, mostrar para eles que existe uma solução, e essa solução se chama Jesus Cristo de Nazaré. Quantos aqui estão dispostos a abrir a boca e falar do nome de Jesus? Quantos aqui estão dispostos a propagar o nome de Jesus Cristo em cima dessa terra? Então fica em pé aí no seu lugar. Aleluia. Queridos, tem pessoas que dependem de você para ser salvo. Tem pessoas dependendo de você para ser salvo, para ser curado. Tem pessoas que dependem de você todos os dias. Tem pessoas que estão cativas, aprisionadas em cadeia, esperando uma palavra sua para serem libertas. Mas para isso, você tem que descobrir em que posição você está. Você está subindo para o templo? Você está em pé em oração? Ou você está apático a tudo que está acontecendo? Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu quero profetizar aqui nessa noite que toda vergonha, toda apatia espiritual,
Toda covardia espiritual está removida aqui no poder e na autoridade do Teu nome. Que quando eles colocarem os pés fora desse lugar, Senhor, essa palavra venha queimar no coração de cada um, Senhor, e eles encontrem coragem no Senhor para anunciar o Teu Evangelho. Coloque pessoas, Senhor, ao redor deles. Pessoas, Pai, sejam coxos espirituais ou coxos verdadeiramente, Senhor, mas que o Evangelho do Senhor Jesus seja propagado através de cada vida aqui, em nome de Jesus.